Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o estudo dos alcanos, que são hidrocarbonetos que apresentam apenas simples ligações entre os átomos de carbono da cadeia principal. Então, o AN de alcanos indica que entre os carbonos da cadeia principal há apenas um tracinho, uma ligação simples. Para nomear um alcano, você vai precisar de três partes principais. O prefixo de carbonos, que no caso aqui são três, é prop, ok? As ligações químicas entre os átomos de carbono, então nesse caso aqui são AN, certo? E o O de hidrocarboneto. Então essa fórmula, por exemplo, o nome dela é prop, três carbonos, simples ligações entre os carbonos AN, e o O de hidrocarboneto. Então o nome desse composto é propano. Porém, essa é uma cadeia carbônica normal, ela não possui nenhuma ramificação, nenhum radical. Então, todos os alcanos de cadeia não ramificada vocês vão nomear da maneira como eu disse agora. Prefixo de carbonos, met, et, prop, but, pent, ex, sept, e daí por diante. As ligações, que todas no caso dos alcanos são AN, e o O de hidrocarboneto. Porém, existem algumas cadeias que são ramificadas. E aí nós vamos encontrar a maior sequência carbônica, que a gente vai chamar de cadeia principal, e tudo aquilo que contiver carbono saindo dessa cadeia principal, nós vamos chamar de radical. Ok? Então, nesse caso, essa aqui é a cadeia principal, certo? Poderia ser descendo aqui, 1, 2, 3 carbonos. Poderia ser da direita para a esquerda, 1, 2, 3 carbonos, enfim. Você precisa contar em várias direções, tá certo? Quero deixar claro aqui que, pelo tempo hábil ser muito curto, né, o tempo que eu tenho de preparo de aula ser muito curto, eu estou pegando um site da internet, que vocês podem ver aí em cima no endereço, e estou em cima do que o cara me oferece, né, passando a aula para vocês, tá bom? Então, nesse caso aqui, dessa substância, nós temos aqui, no segundo carbono, nós temos um radical metil. Então, eu vou iniciar o nome, certo? Com a posição do radical, o nome do radical, e se nós tivermos mais radicais, todos em ordem alfabética, e por último a cadeia principal. Então, nesse caso aqui, eu tenho um radical com um carbono. Segue a mesma nomenclatura, né, o mesmo prefixo de átomos de carbono da cadeia principal, met. Só que aqui, como ele é radical, a gente adiciona o il. Então, esse cara é um radical metil. No caso de três átomos de carbono, como a ramificação só pode estar no átomo central, eu não preciso especificar em qual carbono dos três ele se encontra. Então, o nome desse cara é metilpropano, certo? Agora, no de baixo aqui, olha só, a maior sequência carbônica, você já vai contar, né? Por exemplo, linha reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, a cadeia principal é essa daqui, a maior. E aí, nós precisamos falar em qual carbono da cadeia principal está o radical que a gente encontrou, certo? Então, nós temos, 1, 2, 3, no quarto aparece o radical, certo? 5, 6, 7, 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou especificar para o cara que está lendo a minha questão onde está o carbono. 1, 2, 3, no quarto carbono. E por onde eu inicio a contagem? A partir da extremidade mais próxima daquele radical. Então, eu iniciei da esquerda para a direita, porque se eu iniciasse da direita para a esquerda, esse radical estaria no carbono de 1, 2, 3, 4, 5, ok? E da esquerda para a direita ele está no carbono 4. Então eu vou dar preferência para a contagem que deixa o meu radical no carbono de menor número, ok? Aqui na cadeia principal. Então no carbono 4 eu tenho um radical com 2 átomos de carbono.
Então, como o prefixo para 2 carbonos é et, e eu adiciono o il, eu tenho aqui no carbono 4 um radical etil. Então tá aqui, ó, 4-etil, certo? E aí eu vou dar o nome da cadeia principal. Oct, que é o prefixo de carbonos, tá aqui, ó, oct. Entre os carbonos eu só tenho um tracinho, ou seja, uma simples ligação, então aqui eu tenho o an, ó. E para finalizar, o O de hidrocarboneto. Então o nome desse composto é 4-etil-octano. Esse hífen aqui, ó, ele pode sumir, ok? Ele só vai entrar quando a próxima letra for o H, ou se você tirar o H, você encaixa a cadeia principal no radical. Beleza? No próximo exemplo, ó, eu tenho novamente uma cadeia com 8 carbonos, e no carbono 3 eu tenho um radical de 1 carbono. Um carbono, então, é met, mais il de radical. Então, o nome do cara é 3-metil-octano. Ok? No próximo exemplo, eu tenho uma cadeia de 6 carbonos. Então, eu contei em linha reta, eu contei descendo aqui, eu contei da direita para a esquerda, em todas as direções, e essa contagem aqui, ó, ela contempla a maior ou uma sequência de mesmo número que outra contagem, ok? Então, por onde eu começo a numerar? A partir da extremidade mais próxima do primeiro radical. Então, nesse caso, da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí no carbono 2 eu tenho um radical metil. E no carbono 3 eu tenho um radical etil. Na ordem alfabética, o etil, et, vem antes do met, de metil. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 etil, 2 metil, e aí o nome da cadeia principal, X, de 6 carbonos, an, de simples ligações entre os carbonos, e o O, de hidrocarboneto. Certo? Nessa de baixo, eu sigo a mesma, vocês vão seguir a mesma orientação, porém, olha só, nesse carbono agora saíram 2 radicais iguais. Então, esse metil saiu do carbono 3 e esse metil também no carbono 3. Então, na hora de dar o nome, eu repito o número 3. Eu fico 3,3 e como são 2 radicais iguais, eu coloco dimetil. Ok? Então, eu vou ter aqui no caso, no carbono 3 eu tenho 2 radicais metil, no carbono 4 eu tenho um etil. Então, eu começo pelo quarto, tá? Lembrando que o di, ele não entra na ordem alfabética. A ordem alfabética é o met, certo? De radical metil. Então, eu tenho o 4 etil, 3 dimetil, heptano, certo? Nesse outro aqui, nesse outro exemplo, eu tenho no quarto carbono um radical de 3 carbonos, só que o do centro entra na cadeia. Quando de 3 carbonos o do centro entra na principal, nós chamamos esse radical de isopropil. Então no carbono 2 eu tenho um radical metil, no 3 eu tenho outro, no 4 eu tenho outro. Certo? E entre o met e o iso, no caso, que agora é o único prefixo que entra na ordem alfabética, o iso vem primeiro. Então eu tenho no carbono 4 um radical isopropil. Nos carbonos 2, 3 e 4, eu tenho 3 radicais iguais. Eu tenho um trimetil, certo? Heptano é o nome da cadeia principal. Ok? Aqui, no exemplo número 5, é exatamente a mesma coisa, certo? Eu só mudei a posição do radical metil, esse cara aqui. Então, eu tenho 4, agora no caso desses 3 carbonos, o primeiro entrou na cadeia, então é só propil, ou N-propil, certo? Antigamente chamado de N-propil. E no carbono 5 eu tenho o radical metil. Então, nós temos aqui, ó, Agora, o met, ele vem antes na ordem alfabética do que o prop. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 2, 3, 5, trimetil, 4,
propio heptano. Tudo bem? Então, se não tiver nenhuma ramificação, prefixo de carbonos, ligações AN e o O de hidrocarboneto. Caso tenha radicais, ordem dos radicais, posição e ordem dos radicais em ordem alfabética e, por final, a cadeia principal. Eu sei que foi rápido o tempo, né? Passou muito depressa, eu tenho um tempo limitado também. Então, espero que vocês assistam ao término, né? Deem uma revisada nessa aula e eu vou enviar uma lista de exercícios. Tá bom? Abraços a todos. Bons estudos.